Olá, meus queridos, mais uma vez, boa noite. Que a doce paz de Cristo esteja com vocês. Muito bom poder retornar. Tiramos uns dias de folga, depois de 23 anos. Tirei 8 dias. Tinha irmão reclamando já. Aí a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho, até chegar aos 30 dias, né? A igreja se acostumar. Louvado seja Deus, porque Deus ele tem levantado pessoas para assistir na obra dele e cuidar também, nos ajudar nessa obra. E nós acreditamos que a obra, ela depende de Deus e não do homem, né? De nenhum de nós, mas do Senhor. Então, muito bom poder estar de volta. Viajar é 2 momentos bons. Um quando você vai e outro quando você volta, né? Você retorna para quem você gosta, está perto de quem você ama. É muito bom poder estar juntos com os irmãos. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Levítico. Iremos entrar no capítulo de número 16 deste livro. E o tema de hoje é o dia da expiação. Esse termo, essa palavra expiação, ela significa perdão, justificação, remissão. Todas essas ideias vêm acompanhadas da palavra, da expressão expiação. Essa palavra ela é muito usada no Antigo Testamento, sobretudo nos 5 primeiros livros aqui da Bíblia, no Pentateuco, porque nós temos a prática dos sacrifícios sendo oferecidos a Deus como meio de expiação pelos pecados, ou seja, através do sacrifício, do derramamento de sangue de animais, as pessoas tinham seus pecados cobertos. Então, daí vem o termo expiar, que significa limpar, remover, perdoar, justificar. E o dia da expiação era o feriado religioso mais importante para o povo de Israel. Era o dia mais esperado, mais aguardado por todo o povo do Senhor, porque nesse dia todos os pecados eles eram colocados diante de Deus e eram cobertos pelo sacrifício do animal que era oferecido por toda a congregação. Durante o ano inteiro, os animais eram oferecidos, os sacrifícios eram realizados individualmente, pessoalmente, pelas pessoas, por cada indivíduo. Mas no dia da expiação, um sacrifício era oferecido por toda a congregação, por todo o povo do Senhor. Por isso era um dia muito especial para todo o povo de Deus, para todo o povo de Israel. Os rabinos, que eram os mestres da lei de Israel, chamavam esse dia de o grande dia, porque era um dia que se destacava, um dia singular entre os outros dias. E esse período do ano em que ocorria o Yom Kippur, era assim chamado em hebraico, o dia do perdão. Esse dia, ele acontecia no que no nosso calendário equivale aos meses de setembro ou outubro. O calendário judaico, ele é diferente do nosso. Ele é um calendário mais pela lua, né? É lunisolar. O nosso é um calendário diferente, porque é um calendário que vem ali de julho, né? De Gregório, que elaborou o calendário. Então, os dias, mesmo tendo o mesmo período de horas, 24 horas, mas eles são vistos de forma diferente. Para os judeus, por exemplo, eles estão no ano 5.000 e alguma coisa. Nós estamos no ano de 2023 depois de Cristo. Então, é contado diferente. Então, no calendário judeu, era o 7º mês. Essa festa, esse dia acontecia no 7º mês, que equivale aos meses de setembro ou outubro do nosso calendário. Então, o dia da expiação, ele remetia o povo a algumas reflexões. Era um convite a algumas reflexões. Primeiro, levar o povo à consciência da seriedade do pecado. Essa era a primeira razão pela qual
o dia da expiação nacional era celebrado. O povo teria consciência de que o pecado ele cobra um preço alto. O pecado exige um alto preço daqueles que teimam em viver no pecado. E o sacrifício oferecido, aquele animal que era morto, e o outro que era levado para o deserto para morrer de fome e sede, ambos apontam para o sacrifício de Cristo, para aspectos da obra de Cristo. Eles falavam da seriedade do pecado, do preço altíssimo que o pecado ele cobra daqueles que teimosamente decidem viver sob o seu jugo, sob o jugo do pecado. Segundo, o dia da expiação levava o povo a saber que Deus é um Deus que busca se relacionar com o seu povo. Então é interessante perceber que, primeiro, o povo era levado a ter a consciência de que o pecado é algo grave e que cobra um preço caro daqueles que decidem viver no pecado. Mas, mesmo sendo pecadores, o nosso Deus, Ele não desiste de nós, de se relacionar conosco. Ele busca se relacionar conosco. E os sacrifícios, eles eram um meio pelo qual o povo poderia se relacionar com Ele, com Deus. Por meio dos sacrifícios, o povo tinha os pecados cobertos e poderiam ter acesso à presença de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus profundamente relacional. É um Deus que busca se relacionar conosco, com o seu povo. E terceiro, o dia da expiação nacional levava o povo a apropriar-se da provisão que está no Messias, que está em Cristo. Tudo que acontecia nesta festa, nesse dia solene, aponta para a obra de Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo. Não há nada aqui que transmita uma outra mensagem a não ser falar da obra de Cristo, falar do sacrifício de Cristo. Então, muito do seu simbolismo remete à morte propiciatória do Senhor Jesus na cruz em nosso lugar. Vamos entender então como se dava essa festa, como se dava o Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação nacional. O verso 2 vai começar falando da preparação do sacerdote para esse dia, para o dia da expiação nacional. Então nós temos no versículo 2 até o versículo de número 17, nós temos aspectos e traços que diz respeito à preparação do sacerdote para esse dia solene, para esse dia especial. A primeira coisa que o sacerdote faria, ou deveria fazer, era entrar somente neste dia estipulado por Deus. Verso 2, então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, a primeira orientação de Deus aqui para o sacerdote é que ele não deveria entrar na hora que ele bem entendesse nesse lugar. Nós estamos falando aqui de onde? Do lugar mais importante para o povo, no lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Era o lugar que ficava depois do véu, por trás do véu, onde estava ali a arca da aliança, que simbolizava a presença e a glória de Deus no meio do povo. Ninguém tinha acesso a este lugar, a não ser o sumo sacerdote. Mas ele não poderia entrar na hora que ele bem entendesse, na hora que ele lhe desse vontade. Havia um dia, uma hora e um momento estipulado para que ele entrasse neste lugar, para ali interceder pelo povo a Deus. Já que a arca simbolizava a glória de Deus no meio do povo, a própria presença revelada de Deus, então ele estaria diante do próprio Deus. Por isso, toda essa preparação para entrar no lugar santíssimo, para não morrer. Para os irmãos terem uma ideia, havia uma determinação de que ele deveria entrar com a corda amarrada na cintura.
e essa corda era muito extensa, porque ela ia até fora, até o átrio exterior, onde ficava o altar do sacrifício e a bacia de bronze. Porque caso esse sumo sacerdote entrasse em pecado, ou não discernisse a presença de Deus e entrasse de qualquer forma, ele seria fulminado instantaneamente pela presença de Deus. Ele morreria ali mesmo. E ninguém poderia entrar para tirar o seu corpo. Por isso que deveria se amarrar uma corda na sua cintura e puxá-lo até fora, o seu corpo até fora, até no átrio exterior, porque era sério isso. Então o sumo sacerdote, ele tinha muito temor, muito respeito a esse dia, porque isso representava, esse dia, essa festa, representava que ele estaria diante do próprio Deus, diante do próprio Senhor. Então ele não poderia estar de qualquer forma, ele não poderia estar de qualquer maneira na presença de Deus e diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Então havia toda essa orientação. Inclusive nas vestes, nós já estudamos sobre as vestes sacerdotais, existiam camadas, não é assim? Camadas. E em uma camada tinha ali as romãs, feitas de ouro, que é o fruto, e havia na outra camada sinos, e era exatamente para isso. No dia da expiação nacional, que ele entrava no lugar santíssimo, ele teria que ficar andando ali, nesse compartimento, nesse recipiente, com incensário, com sangue, aspergia o sangue em volta da arca, e ele, enquanto orava, intercedia pelo povo e aspergia o sangue, ele deveria andar, se mover, porque o povo lá fora, em silêncio solene, ouvia os sinos tocarem. Por isso que quando Zacarias, lembram de Zacarias? Zacarias é o pai de João Batista, né? Quando ele entra para oferecer sacrifício ao Senhor, e o Senhor fala com ele que ele seria pai do último profeta, né, da lei, que é João Batista, e ele fica maravilhado por aquilo, e ele fica mudo, porque ele não creu quando Deus falou com a sua esposa, né, com Isabel. Ele fica então mudo, e ele fica extasiado ali, ele não se movimenta, e os demais sacerdotes queriam puxá-lo pela corda, porque achavam que ele teria, alguma coisa teria acontecido com ele, ele teria morrido, possivelmente, e não era isso que tinha acontecido. Então esse dia era um dia solene. A ordem aqui de Deus para não entrar no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, ela certamente alude à atitude arrogante tomada por aqueles dois sacerdotes, lembram? Nadab e Abiú. Capítulo 10 de Levítico vai falar deles. Eles entram para oferecer sacrifício, e não discernem a presença do Senhor, e não respeitam a presença de Deus, sem autorização, oferecem aquilo que não deveria ser oferecido naquele momento, por conta própria, e por isso eles morreram, porque não discerniram a presença do Senhor. Versículo 4, nós temos a segunda orientação. Então a segunda orientação nos diz assim: vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. É interessante que o sacerdote ele tinha uma veste própria, que o identificava como líder religioso de todo Israel. Eram as vestes talares, ou seja, de várias cores. Ele usava uma mitra sobre a cabeça, um peitoral de ouro, que tinha as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Então havia toda uma indumentária que só o sumo sacerdote poderia utilizar, porque essas vestes, essas indumentárias, o identificava como sumo sacerdote, como líder, como representante do povo diante de Deus. Mas, nesse dia, a orientação, ela é diferente. Ela é para ele tirar essas vestes especiais e se vestir como qualquer sacerdote, apenas com manto de linho.
ele não deveria colocar sobre sua pele as demais indumentárias, a mitra, o quipá, o peitoral. Não, ele deveria se vestir como os demais sacerdotes, apenas com as vestes de linho fino, porque o linho simboliza justiça. E por que essa orientação para se vestir como os demais sacerdotes? De forma simples, porque fala da simplicidade e da humildade. Como o sumo sacerdote representa o próprio Cristo, nós temos aqui uma imagem do nosso Senhor vindo à terra como homem, se despindo da sua glória, assumindo forma humana, se humilhando, vivendo como homem, sofrendo as mesmas limitações que todos nós, tendo sede, fome, sentindo cansaço, sentindo dor, angústia. O nosso Senhor, ele viveu plenamente a sua humanidade, e para isso ele se esvaziou da sua glória, ou seja, do uso livre dos seus atributos divinos. Ele não deixou de tê-los, não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de usá-los para plenamente viver a sua humanidade. Assim como o sacerdote colocava de lado suas vestes que o representavam como líder, como o líder espiritual, o Senhor Jesus, ele colocou suas vestes de glória de lado e tomou sobre si as vestes de servo. E aí nós entendemos o que Paulo vai dizer em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o ato do sacerdote se despir das vestes reais, das vestes que o representavam, que o apontavam como líder, como chefe, e ele se veste como um simples sacerdote, aponta para o estado de humilhação de Cristo. Ele assumiu a natureza humana e veio até nós para se oferecer como sacrifício por nós a Deus. Ainda no versículo 4, no finalzinho, não sei se você prestou atenção, mas existe uma terceira orientação. Primeiro, ele deveria entrar somente no dia estipulado por Deus. Segundo, ele deveria se despir de suas vestes festivais e se vestir como simples sacerdote, apontando para o estado de humilhação de Cristo, para a sua humanidade. E agora, em terceiro lugar, há uma orientação que ele deveria se banhar. No final do verso 4 diz: banhará o seu corpo em água e então as vestirá. É evidente que para o sacerdote havia um significado aqui de se banhar. Ele deveria se banhar porque, ao banhar-se, simbolizava que ele estava se purificando cerimonialmente para estar diante de Deus. Ele não poderia estar de qualquer forma, ele não poderia estar de qualquer maneira. Então, o ato de se banhar para o sacerdote levita representava a pureza cerimonial, a purificação. Ele deveria se preparar, se santificar para este dia e para este momento. Mas o que representa o banhar-se para Cristo aqui? É evidente que Cristo precisava se purificar, porque ele nunca pecou. Não há pecado nele, não há dolo em Cristo. Então, o que é que representa o banhar-se para Cristo? Simboliza que ele se consagrou por nós. Não foi por ele mesmo, porque ele não precisa se consagrar. Ele nunca pecou. A impecabilidade de Cristo é uma das doutrinas cristãs muito importantes. Ele foi tentado em tudo sem jamais pecar. Então, o ato do sacerdote banhar-se antes de entrar no lugar santíssimo, falando da obra de Cristo, representa a consagração de Cristo por nós. Ele se consagrou por nós. Ele sofreu e ele venceu o pecado para que nós também pudéssemos vencer. João capítulo 17, nós temos a oração sacerdotal. A oração dominical está no capítulo de número 6 de Mateus. Mas a oração sacerdotal
está em João 17. Uma das mais lindas orações da Bíblia. O Senhor Jesus ora pelos discípulos. Ele começa orando por ele mesmo, depois ora pelos discípulos e por fim ele ora por aqueles que creriam, pelos eleitos. E aqui no versículo 19, ele declara assim, João 17, 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, ao consagrar-se de boa vontade à tarefa de dar a sua vida, Jesus morreu em nosso lugar. Ele se consagrou por nós e não por ele mesmo. A quarta orientação diz respeito a fazer uma oferta pelo pecado. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, antes de entrar no lugar santíssimo, ele deveria oferecer um sacrifício por ele mesmo a Deus. Porque aquela oferta, aquele sacrifício, aquele sangue cobriria os seus pecados, para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Versos de 6 a 11. Acompanha comigo, por favor. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Os irmãos entenderam? Então, em primeiro lugar, Arão deveria oferecer um novilho por ele e pela sua casa, a Deus. A oferta daquele novilho representava a purificação do próprio Arão e dos seus pecados para poder estar diante de Deus, poder estar no lugar santíssimo. Mas, no segundo momento, Arão ele pegava 2 bodes, e ele lançava sorte entre os 2 bodes, porque um deveria ser imolado naquele momento e colocado no altar do sacrifício, e aquele bode era totalmente consumido pelo fogo ali no altar do sacrifício. Esse bode, que era oferecido no altar do sacrifício, ele era o bode que era oferecido por toda a congregação para Deus, para cobrir o pecado de todo Israel. O segundo bode, no qual a sorte caiu para seu emissário, esse bode deveria ser levado para fora do arraial, para longe para o deserto, e ali esse bode era deixado, era abandonado no meio do deserto, e ele morria de fome e de sede. E esse bode emissário, ele representava aquele que conduziria, que levaria os pecados do povo. Então o primeiro bode, que era oferecido no altar do holocausto, ele simbolizava o sacrifício pelo povo. Então ele morria no lugar do povo, no lugar da nação. Era o sacrifício substitutivo. Mas o bode emissário, ele representava aquele que levaria os pecados do povo para longe do acampamento, para longe do arraial. É interessante destacar que o nosso Senhor, ele não ofereceu nenhum sacrifício por ele a Deus, mas ele se ofereceu por nós a Deus. Ele não ofereceu nenhum sacrifício, porque nenhum sacrifício seria capaz de cobrir os nossos pecados, de remover os nossos pecados. Por isso Jesus se ofereceu como sacrifício por nós. Então esse sacrifício oferecido aqui pelo sacerdote, por Arão, para poder entrar no lugar santíssimo, ele aponta para o próprio Cristo. Jesus, ele não apenas ofereceu um sacrifício, ele se ofereceu também como sacrifício. Nós temos aqui Jesus como sacerdote, que oferece, que ministra, e como a própria oferta diante do nosso Deus. Hebreus capítulo 7, verso 26 e 27, vai mostrar essa verdade. Vai dizer assim: com efeito nos convinha
um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Louvado seja Deus. Os sacerdotes levíticos, da ordem de Arão, eles, antes de oferecer qualquer sacrifício por alguém, eles deveriam oferecer por eles mesmos. Porque assim como aquele penitente que levava a oferta porque transgrediu a lei, o sacerdote também pecava. Mas o nosso Messias, o nosso Cordeiro, o nosso Cristo, ele não ofereceu nenhum sacrifício por ele mesmo, porque ele nunca pecou, mas ele se ofereceu como sacrifício a Deus em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Assim como o animal era sacrificado no lugar do penitente, Cristo se ofereceu no lugar dos eleitos. Versos 12 e 13, nós temos um outro aspecto deste momento do sacerdote do dia da expiação. É o momento em que ele entra no Santo dos Santos para ali oferecer sacrifício a Deus pelo povo, no caso, apresentar o sangue diante do Senhor pelo povo. O texto então diz: tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Apenas nesse dia do ano, o sumo sacerdote, como eu já falei, entrava no lugar santíssimo para ali oferecer sangue. Ele levava então um recipiente com o sangue do novilho, oferecido para ele mesmo, diante de Deus, por sua própria oferta pelo pecado. E junto com o sangue, ele entrava com o incensário, cheio de brasas do altar, e alguns punhados de incenso, na verdade 2 punhados de incenso aromático, para oferecer também incenso a Deus diante da arca do testemunho. Ele levava o sangue e ele levava o incenso. Na verdade, o sumo sacerdote ele entrava 3 vezes nesse dia, no lugar santíssimo. No único dia, ele entrava 3 vezes. Primeiro, ele entrava com incenso. E o incenso aqui simboliza a glória de Deus. Porque quando ele entrava com incenso e queimava incenso no lugar santíssimo, a fumaça cobria todo aquele lugar, representando a glória do Senhor. Depois, ele entrava com o sangue da oferta que ele ofereceu por si mesmo a Deus, representando a sua consagração a Deus. E por fim, ele entrava com o sangue do sacrifício do bode, que foi imolado no altar do sacrifício por todo o povo de Israel. Jesus não morreu apenas para salvar o pecador perdido e dar-lhe uma nova vida, mas para a glória de Deus. Jesus morreu para a glória de Deus. João 17, ele mesmo declara isso. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Quinto lugar, nós temos a orientação de que o sumo sacerdote deveria entrar sozinho no lugar santíssimo. Ninguém mais poderia entrar com ele. Verso 17, acompanha comigo, por favor. Nós estamos no capítulo 16 de Levítico, e agora o versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar
para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação. Amém? Do que isso fala, irmãos? Que nenhum levita podia assistir a este importante ritual. O sumo sacerdote tinha de oficiá-lo sozinho. Ninguém poderia ajudá-lo. Ele entrava sozinho no lugar santíssimo. Da mesma forma, o nosso Senhor, sozinho, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Só ele tem o poder de nos perdoar. Assim como o sumo sacerdote deveria entrar sozinho, e só ele tinha autorização de entrar e oferecer sangue diante do Senhor, ali diante da arca. Jesus, só Jesus pode salvar. Somente pelo sangue de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, porque ele enfrentou o pecado, ele venceu a morte sozinho. E aí Pedro, no grande sermão do dia de Pentecostes, declara que só há um mediador entre Deus e os homens, que só há um em que os homens podem ser salvos, somente por meio de Jesus. Não é de Maria, não é da igreja, não são das obras, não é de nada mais, a não ser pelo mérito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pela morte de Cristo, nós temos a garantia da salvação. E essa garantia não é orgulho da nossa parte, mas é confiança de que Cristo morreu para nos salvar, de que o sangue de Cristo é poderoso para remover todos os pecados. E aí nós entendemos o que Paulo declara em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação não é mediante as obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela tem um preço. A minha e a sua salvação, ela tem um preço. E o preço foi a vida do Filho de Deus. A morte de Cristo, o sangue de Cristo, é o sacrifício perfeito para salvar a todos aqueles que Deus quer alcançar com a sua maravilhosa graça. Chamar com a sua maravilhosa graça. Então, o nosso Senhor, sozinho, decidiu a questão do pecado de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício para perdão, porque ele já se ofereceu uma única vez para remover todo o pecado, toda a culpa e nos fazer justiça de Deus para a glória do Senhor.